Aí. Então, deixa eu só colocar o material para a gente compartilhar com vocês, para que a gente possa, então, começar. Está aparecendo para vocês? Sim. Tá. Sim, prof. Tá, outro favor que eu vou pedir para vocês é o seguinte, quando eu tiver com a apresentação aberta, eu não consigo ler nada que vocês escrevam ali do lado no chat. Então, quando eu tiver com a apresentação e vocês precisarem falar alguma coisa ou quiserem responder alguma coisa, por favor, respondam com voz mesmo, porque eu não consigo enxergar. Não sei se o problema é com o meu computador, se é comigo, mas eu não consigo enxergar. Então, peço que vocês, quando forem responder alguma coisa, então, respondam sempre com voz. E, opa, tem alguém chegando. Às vezes vai acontecer de ter que parar para abrir a porta para alguém. Entrou. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, vamos lá. Hoje a aula é bem rapidinha, eu vou fazer só uma apresentação do que a gente vai abordar durante o ano. E, então, o que a gente vai abordar durante o ano, basicamente, é atenção farmacêutica e serviços farmacêuticos. Pergunto para vocês, o que vocês acham que a gente vai abordar, então, aqui na disciplina, já que a gente vai falar desses dois assuntos, dentre outros assuntos, né? O que é atenção farmacêutica para vocês? Quem me responde? Ninguém tem a obrigação de saber. Pode me responder o que você acha que é. Ninguém tem a obrigação de... Pode falar. O que é atenção farmacêutica? É o cuidado que o farmacêutico tem com o paciente. Não. Não? Não. Isso é uma coisa muito comum de as pessoas pensarem, que então é aquela, digamos, aquele contato que tem diretamente com o paciente e a atenção que é dada do farmacêutico em relação ao paciente, ou o farmacêutico para o paciente. Seria isso que você imaginou, né? Então, uma boa recepção, recepcionar bem ele, responder as perguntas, esse tipo de coisa. Não, não é isso. E eu explico por quê. Porque esse termo, atenção farmacêutica, vem de um termo inglês, e ele foi traduzido de uma forma que cria mesmo essa confusão na cabeça das pessoas. Então, vocês vão ver que é uma coisa um pouquinho diferente. Então, é normal que as pessoas achem que é exatamente isso, é aquela coisa de você ter um contato legal, ter um contato agradável, né, e você realmente dá atenção para o paciente. Mas não é isso, é uma coisa um pouco mais aprofundada, quer dizer, bem mais aprofundada que isso. Mas é comum que as pessoas se confundam, porque o nome é um nome, o termo atenção, né, ele já remete a gente a isso, e na verdade é um erro de tradução, é uma tradução que não foi muito feliz. No inglês, o termo, né, para o que a gente conhece como atenção farmacêutica, o termo usado é pharmaceutical care. Ficaria, se fosse fazer uma tradução um pouquinho mais ao pé da letra, ficaria algo como cuidado farmacêutico. Então, tiraria essa coisa de você prestar atenção no paciente e você cuidar do paciente, que tem mais a ver com o que a gente vai estudar. Mas isso a gente vai ver durante a disciplina, tá? Então, eu só queria saber se vocês tinham uma noção. Mais alguém tem alguma... quer falar o que acha que é?
o que envolve essa atenção farmacêutica? Mais alguém quer dar sua opinião? Professor, será que não tem a ver com as ações, as atividades, seja da farmacoterapia, tudo que envolve o paciente, tudo que envolve como o medicamento chega até ele, como ele vai utilizar, como que ele, qualidade, sei lá, um controle? Isso, está mais ligado a isso. Então, seria um tipo não, na verdade são vários mecanismos que são utilizados, né, para lá no final, né, de toda da aplicação desses mecanismos, utilização desses mecanismos e técnicas e tudo mais, para chegar lá no final e você, como farmacêutico, trazer melhorias para o paciente. Então, isso está muito ligado, então, com a avaliação da terapia do paciente, né, intervenções que o farmacêutico pode fazer, e às vezes até corrigir o prescritor, quando o prescritor está fazendo alguma coisa que não está dando um bom resultado. Então, é um trabalho que é feito com o paciente individualmente, que tem, né, o intuito final mesmo de trazer melhoria para o paciente. Às vezes, já devem ter ouvido alguém falar alguma coisa que a pessoa está tomando determinado medicamento e não está sentindo melhoria. Às vezes é a forma como ela está tomando, às vezes é o horário que ela está tomando, às vezes é a dose que ela está tomando. Então, o farmacêutico ele tem condições de, né, fazer um levantamento do paciente, como que ele faz, o que ele faz, quando ele faz, né? É sobre os riscos também que esse medicamento pode trazer, segurança? Também, às vezes, até a própria utilização de 2 medicamentos dentro de um mesmo espaço de tempo, né? Às vezes um medicamento pode diminuir ou inativar a ação do outro, né? Ou um pode potencializar o efeito do outro, ou um pode... os dois podem, de repente, trazer mais riscos do que benefício. Então, na verdade, é fazer um levantamento de uma forma, assim, bem simples e bem superficial, é fazer um levantamento da terapia que o paciente está utilizando, a forma como ele está utilizando, um acompanhamento, quando é possível. Às vezes, né, dependendo da doença, a gente vai ver diferentes doenças que a gente pode fazer esse acompanhamento. Professor, Oi. o Pedro está pedindo para autorizar a entrada dele na aula. Espera aí, então, deixa eu ver. Um pouquinho. Não está aparecendo aqui nada para mim. Pede para ele sair e tentar entrar de novo, porque aqui não está aparecendo nada de solicitação. Tá? Então, basicamente, de uma forma assim, bem superficial e bem, né, só uma coisa bem ampla, assim, uma visão bem ampla, seria isso. E a gente vai trabalhar bastante com isso, a gente vai se aprofundar bastante com isso. Outro assunto que está colocado dentro da disciplina são os serviços farmacêuticos. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês imaginam que sejam os chamados serviços farmacêuticos? Ninguém arrisca? É a aferição da pressão, glicose, colocação de brinco. Isto. Então, dentro do que a gente chama de serviços farmacêuticos, existe todo uma legislação atrás. Então, foi criada uma legislação falando que o farmacêutico pode prestar certos serviços que a gente chama de serviços farmacêuticos. Então, nessa legislação está colocado o que ele pode fazer. Então, se não está na legislação, certas coisas ele não pode fazer. E o que está dentro da legislação, ele pode fazer dentro
do âmbito como profissional, do âmbito da profissão. Então, são, sim, colocação de brinco, verificação de pressão arterial, verificação de parâmetro bioquímico, né, e outras coisas mais. E, bom, não vou falar porque eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando a gente vê a ementa, daí vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, basicamente é isso. São os serviços que o farmacêutico pode prestar no dia a dia para os usuários. Não vou chamar de pacientes, eu prefiro chamar de usuários. Então, basicamente, seria isso que a gente veria durante todo o nosso ano letivo. E, claro, nesses serviços farmacêuticos, a gente vai ter algumas práticas, alguma coisa relacionada diretamente com esses serviços. Então, a aplicação de injetáveis, eu quero ver se eu consigo treinar vocês para fazer aplicação de injetáveis, verificação de glicemia, eu quero ver se a gente consegue fazer tudo isso. A gente tem bastante tempo para isso, né, principalmente essa questão de injetáveis e glicemia. Então, eu imagino que lá pelo segundo semestre a coisa já está mais tranquila, todo mundo vacinado, então pode ser feito de uma forma bem mais tranquila. E, obviamente, né, para quem quiser fazer. Não é nenhum tipo de prática obrigatória. É importante que vocês já saibam fazer, porque lá na frente vocês vão ser solicitados a fazer, né? Então, se vocês forem, por exemplo, trabalhar numa farmácia de dispensação, algumas farmácias, não são todas, elas fazem aplicação de injetáveis. Então, se vocês já têm a técnica, já têm uma certa prática, fica mais fácil. Se não, precisa aprender lá na pressão mesmo, né? Tipo, eu preciso, então, aprender porque eu vou começar a trabalhar amanhã. Então, daí a coisa fica na pressão. Mas a gente vai ver isso direitinho durante o ano. Deixa eu perguntar, apareceu o Pedro aqui. Vamos ver se ele entrou. Se deu certo. Não está aparecendo ele, não sei o que está acontecendo. Pedem para ele, mais uma vez, pedir a entrada? Talvez ele precise entrar com... Não sei se vocês estão entrando... ele apareceu agora. Apareceu. Pedro está aí, né? Diz um presente, se tiver aí. Tá, apareceu. Beleza. Então, deixa eu voltar lá no material. Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Há um monte de gente querendo entrar. Basicamente, é isso que a gente vai ver durante esse ano. Porém, para a gente poder entrar no serviço farmacêutico, se a gente poder entrar na atenção farmacêutica, a gente vai precisar voltar um pouco em algo que vocês já viram anteriormente em outras disciplinas. A gente vai precisar, então, resgatar algumas informações que vocês já tiveram. Então, deixa eu mostrar aqui na ementa como que a gente vai fazer. Eu sei que vocês já fizeram uma disciplina de assistência farmacêutica lá no começo da faculdade, primeiro ano, se eu não me engano, e
algumas dessas informações que estão colocadas aqui nesse círculo amarelo, elas já foram abordadas, mas a gente vai precisar abordar de novo, a gente vai precisar dessas informações que estão colocadas aqui, principalmente do ciclo da assistência farmacêutica, que vocês já devem conhecer, né, lembrar de cada uma das etapas, tudo mais, porque a gente precisa resgatar tudo isso para a gente chegar lá na frente e chegar nos serviços farmacêuticos. Os serviços farmacêuticos fazem parte da assistência farmacêutica. E dentro do ciclo da assistência farmacêutica, a gente tem um determinado ponto que é o ponto que aborda a atenção farmacêutica. Então, a gente precisa voltar para tudo isso, para depois de a gente abordar toda a assistência, a gente conseguir ir para os serviços farmacêuticos e conseguir ir para a atenção farmacêutica. Então, pode ser que no começo vocês vejam informações que vocês já viram e nunca é demais informação, tá? Então, uma coisa que é importante também, que vocês vão fazer a disciplina de farmácia hospitalar nesse semestre, né? É isso mesmo ou é no semestre que vem? Só confirme para mim. Nossa grade é anual, prof. A gente acaba fazendo o ano inteiro. Ah, é verdade, tem razão. Eu que me confundi. Porque um dia eu dou aula para semestral, outro para anual. Tá, então vocês vão ter a hospitalar agora, né? Isso mesmo. Isso. Então, provavelmente, a professora também vai abordar um pouco da assistência farmacêutica, o ciclo da assistência farmacêutica, adaptado e voltado para a farmácia hospitalar. Então, vocês vão ver que aquela assistência farmacêutica que foi criada, né, para o nosso serviço de saúde, para o Brasil inteiro, para o país inteiro, ele é adaptado para a farmácia hospitalar também. Então, da mesma forma que a gente tem processo, uma das etapas lá do ciclo da assistência farmacêutica, que é a aquisição de medicamentos do governo, né, para abastecer o país inteiro, o serviço público todo, né, a gente tem lá na farmácia hospitalar um processo de aquisição também para o ambiente hospitalar. Então, vocês vão ver que essas etapas se repetem. Então, ele é feito, a assistência farmacêutica, ela pode ser vista num macro, né, num grande, assim, então, abrangendo o país inteiro, e ela pode ser adaptada para a farmácia hospitalar também. Então, provavelmente esse ano vocês vão ouvir bastante falar da assistência farmacêutica. E por que a gente precisa da assistência farmacêutica? Porque vocês precisam entender, relembrar e entender a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, relembrar de cada uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica, o uso racional de medicamentos, que está muito ligado com os serviços farmacêuticos e com a atenção farmacêutica. A participação, obviamente, é muito importante, a participação nossa, como farmacêuticos, né, na assistência farmacêutica como um todo, em todos os processos que envolvem medicamentos. O programa de farmácia popular, que faz parte da assistência farmacêutica, que é importante que vocês entendam, porque muitas vezes, lá nos serviços farmacêuticos, vocês vão ter um contato direto com o programa farmácia popular e os seus pacientes. Agora eu falo pacientes porque você vai atender, eles não são mais usuários, eles são pacientes. A questão da prescrição farmacêutica, que ela está, né, dentro ela está prevista dentro da assistência farmacêutica e nos serviços farmacêuticos e na atenção farmacêutica, a prescrição é bastante importante. E um ponto que faz parte da assistência farmacêutica são os serviços farmacêuticos, que daí a gente vai pegar esse gancho e vai passar para o balão azul, e vamos falar, então, dos serviços farmacêuticos em si. Então, a gente vai falar um pouco da legislação, né, vai falar um pouco do farmacêutico. Aqui, o serviço farmacêutico não é uma exclusividade da farmácia de dispensação, mas ele está muito ligado com a farmácia de dispensação. Hoje a gente tem
alguma coisa que extrapolou o que a gente chamava de atenção farmacêutica, né, que estava muito ligada com o ambiente da farmácia de dispensação, e hoje a gente tem uma coisa chamada consultório farmacêutico, que se desligou do ambiente farmácia de dispensação. E é um serviço que o farmacêutico pode prestar sem necessariamente ele estar ligado a uma farmácia de dispensação. Hoje a gente vê consultórios farmacêuticos que são só consultórios e não tem ligação nenhuma com farmácia de dispensação nenhuma. Parece tudo meio confuso esses nomes, mas vocês vão conseguir entender melhor com o passar do tempo. Então, quando a gente for abordar os serviços farmacêuticos, tem algumas coisas que são bastante importantes e que a gente vai dar uma atenção especial em certos pontos. Então, a gente vai falar do farmacêutico, da farmácia, obviamente, e uma coisa que é bastante importante, que é importante para vocês, é a questão da conduta e da postura profissional. Isso é extremamente importante, porque daqui a menos de um ano, vocês, não sei se vocês já se deram conta, mas daqui a menos de um ano vocês vão ser colocados no mercado de trabalho, né? E é importante que vocês compreendam algumas coisas, né, que são bastante importantes para o profissional. Então, a questão da conduta, e a conduta que a gente fala não é do modo de se portar, não é também não deixa de ser, mas está muito ligado com a questão de como você aborda, como você passa informação para um determinado indivíduo. Basicamente falando assim, vocês vão ter toda um conhecimento, né, que vocês adquiriram na faculdade, e é um conhecimento técnico, que muitas vezes esse conhecimento vai ser solicitado para vocês. De repente chega lá um usuário e pede uma informação a respeito de um medicamento, né? E vocês precisam, então, identificar aquele usuário, entender aquele usuário rapidamente, com alguns minutos de conversa, uma conversa mais informal, para que vocês consigam, então, identificar o tipo de linguagem que vocês vão precisar utilizar para passar a informação para aquele usuário. Então, isso é bastante importante, por isso que se fala em conduta, né? Porque não adianta nada você ter o conhecimento, você ter um conhecimento técnico e não conseguir transformar esse conhecimento de uma forma que você consiga fazer com que o usuário que você está passando essa informação consiga entender. Então, assim, a gente tem que conseguir identificar rapidamente e a gente tem que conseguir, então, transformar essa informação numa informação que seja acessível para o usuário. Pensem, duas pessoas pedindo a mesma informação para vocês. Um é um médico e outro pedindo a mesma informação é uma pessoa super simples, que não estudou, que não tem nenhum tipo de informação tecnológica, nada disso. Se vocês passarem a mesma informação do mesmo jeito para as duas pessoas, para o médico e para o usuário, esse outro usuário, a coisa não vai dar certo. Então, você precisa, né, identificar esse médico, saber que ele tem um certo conhecimento na área. Então, você pode, né, utilizar termos técnicos, você pode utilizar uma linguagem mais difícil, digamos assim, uma linguagem mais técnica mesmo, né, que ele vai entender perfeitamente. Você não precisa usar uma linguagem super simples para ele e tudo mais, porque ele vai entender, porque ele tem conhecimento técnico. Se você usar essa mesma linguagem técnica para
para passar para esse outro usuário que não tem muito conhecimento e tudo mais, você vai falar, ele vai fazer de conta que entendeu, né, e vai embora sem levar informação nenhuma, porque ele não vai entender. Então, a gente precisa, dentre várias coisas, conseguir identificar e conseguir transformar uma informação de uma forma que os diferentes tipos de usuários que a gente tenha contato consigam receber essa mensagem, receber essa informação e absorver essa informação. Quando vocês forem ver a atenção farmacêutica, tudo mais, vocês vão ver que, na prática, vocês vão ver que a maior parte dos usuários são pessoas de mais idade, pessoas que têm um pouco de dificuldade na questão da comunicação. Então, se você não transforma aquelas informações que são importantes para a pessoa numa linguagem fácil de entender, não vai ter resultado. Vai ser um tempo perdido, vai ser um trabalho perdido. Então, é bastante importante você conhecer. Vocês já imaginaram que hoje ainda tem gente que não sabe ler e que, de repente, é muito comum a gente ver alguém para tentar ajudar a pessoa, né, sem se informar exatamente se ela tem conhecimento de leitura, se ela sabe ler ou não, a pessoa diz, pode deixar que eu vou anotar aqui na caixa do medicamento como tem que tomar o medicamento. E a pessoa não sabe ler. O que adiantou aquilo? Então, os processos de comunicação e os processos de identificação são bastante importantes, são bastante interessantes, né, que vocês comecem já a criar, né, dentro de vocês esses processos, né, essa percepção, para que vocês realmente possam fazer o papel do farmacêutico, que é o papel de informar, né, passar a informação da melhor forma possível. Uma outra coisa que é importante em relação à questão de conduta e tudo mais, que está ligado com o serviço, é até a própria forma como nós, farmacêuticos, nos comportamos, né? E o próprio usuário também se comporta. Então, a gente muitas vezes precisa se utilizar de uma leitura de linguagem corporal. Às vezes, você, pelo simples fato de você perceber um certo usuário, você já percebe qual que é a melhor forma de abordar ele, ou se ele quer ser abordado, ou se ele não quer ser abordado. Então, isso é bastante interessante também. E nós também temos que tomar cuidado com a nossa linguagem corporal. Nem sempre, né, não são todos os dias que a gente está nos melhores humores, e vai ter um dia que a gente vai estar um pouquinho menos bem-humorado, ou vai estar um pouquinho mais triste e tudo mais, e não precisa falar, muitas vezes as pessoas percebem, né, não está bem-humorado, pelo próprio olhar, pelos próprios gestos e tudo mais. E então a gente vai abordar um pouquinho disso também, para que vocês tenham uma noção de como identificar algumas situações onde você tem que escolher a melhor forma de abordar um usuário. Bom, aí a gente vai falar dos serviços farmacêuticos como um todo também, e vamos falar também das atribuições clínicas do farmacêutico, daí voltadas para o consultório farmacêutico, voltadas para o farmacêutico clínico hospitalar, que também presta vários serviços, para finalmente a gente chegar lá na atenção farmacêutica. Então, quando a gente chegar lá na atenção farmacêutica, a gente já tem, então, toda a noção que é necessária, e daí a gente vai ver os processos mesmo, então, como que são feitos os processos. Aí aqui a gente vai ver diferentes metodologias que existem, não é um manual fechado, existem várias
metodologias, e você, né, como farmacêutico, com os seus clientes também, você pode adaptar o seu método de fazer a coisa acontecer. E lá no final, não lá no final, mas por último, a gente começa então a falar dos diferentes grupos de doenças e as formas de se fazer o acompanhamento farmacoterapêutico desses diferentes grupos de doença. Então, a gente vai ter lá acompanhamento farmacoterapêutico para diabéticos, acompanhamento farmacoterapêutico para idosos, às vezes não é grupo de doença, é grupos de pessoas também. Então, acompanhamento farmacoterapêutico para males menores ou doenças menores, e assim vai. São vários os grupos que a gente vai estudar e vai praticar. E basicamente é isso que a gente vai ver durante todo o ano. No começo vocês vão ter, então, um pouquinho de sensação assim de, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, mas é importante que, mais uma vez, vocês vejam, mais uma vez fique muito claro isso para vocês, porque a gente realmente precisa que vocês entendam isso e esteja muito claro para vocês, tá? Então, essa parte, principalmente da assistência farmacêutica, que a gente vai levar algumas semanas vendo, é um assunto extremamente complexo, e a gente, então, vai pegar os principais pontos. É importante e é necessário para que a gente consiga desenvolver as outras informações que vêm na sequência, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver. Eu vou abrir a porta lá que alguém deve ter caído. Só um momentinho. Muito bem. E só para finalizar, vou repetir uma coisa que vocês já devem estar mais do que cansados de ouvir, mas foi pedido para a gente reforçar isso, né? Lembrando para vocês como é que são as notas bimestrais. Então, como nos anos anteriores, a nota é dividida em 3 partes, né? Uma parte que está ligada à EP, que vale até 2 pontos, a prova integrada, que também vai valer até 2 pontos, e a nossa prova teórica ou teórico-prática, que vai valer 6 pontos. Caso seja necessário, e talvez no caso de vocês seja necessário a gente fazer trabalhos em sala, ou trabalhos práticos também, alguma coisa assim do gênero, dependendo do bimestre a gente pode ter ou não. Esses trabalhos todos vão valer até 1 ponto, e a prova acaba, ao invés de valer 6 pontos, passa a valer 5 pontos. As provas substitutivas, acho que todo mundo lembra, né? Elas são feitas, então, para substituir uma nota ruim, que talvez, ou uma nota que vocês queiram melhorar, e vai acontecer lá no final do semestre, de cada semestre, né? Valendo até 10 pontos, e lembrando que a média é 6, então vocês tendo 24 pontos lá no final do ano, vocês estão aprovados. Tranquilo? Ô, professor, Oi. esse ano, o 4º ano, terá a IP também ou não? Sim, vai ter. Vai ter da mesma forma dos anos anteriores. Elas já estão preparadas e daqui uns dias já vão passar para vocês o que vai ser tudo direitinho, tá? Como é que está a situação? Elas foram montadas e elas foram para avaliação. Então, logo vão retornar para a gente, dizendo, olha, tá tudo bem, vai ser assim mesmo, ou tem que fazer alguma alteração. E assim que tiver tudo fechado, a gente já vai passar para vocês, tá? E aproveitem essas AIPs, porque
além de ajudar vocês né, escrever, que é bastante importante, ou escrever, ou colocar no papel, porque vocês vão fazer o TCC também, né? Ajuda muito no TCC, porque o formato acaba sendo muito parecido e tudo mais. Eles trazem pontos, assim, que são fáceis de se obter, vamos dizer assim. Dá um trabalho, mas que são pontos garantidos. Tá certo? Lembrando, então, das... Ô, professor, Oi. o que seria essa prova integrada? É aquela prova que é feita com uma mistura de questões de diferentes disciplinas. Lembram? Eu não me lembro bem em que momento. Não teve? Eu acho que a gente também não teve, não lembro. A gente ia ter ano passado, mas daí as aulas foram remotas e aí não teve a prova integrada. Não foi feita uma prova integrada? Não. Só para as provas teóricas mesmo. Gente, sério? Bom, mas enfim, essa prova integrada, teoricamente, é para ter esse ano. Então, ela seria o quê? Uma prova que vocês fazem para avaliar o conhecimento geral de vocês dentro daquilo que foi dado nas disciplinas. Então, seria uma prova com diferentes questões de diferentes disciplinas que vocês estão fazendo. Gente, foi feito. Pra gente não, professor. Não tem certeza? Absoluta. Ô, louco. Bom, enfim, mas é isso, essa prova integrada é isso. Então, ela vai... As disciplinas que vocês estão fazendo nesse semestre, digamos assim, elas se unem para que as questões que são feitas para essa prova abranjam mais de uma disciplina. Por exemplo, eu estou aqui no primeiro bimestre falando de assistência farmacêutica, então eu pego essa questão da assistência farmacêutica, pego uma informação lá do hospitalar e uno essas duas informações e faço uma questão em cima disso. Então, ela acaba, como o próprio nome já diz, né, integrando as informações das diferentes disciplinas e criando, então, questões que são bastante abrangentes. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar também, se a gente estiver falando lá da atenção farmacêutica, lá na frente, pegar um caso clínico onde vocês precisam de informações da farmacologia, informações da legislação, daí, claro, é mais abrangente ainda, né? Mas, de uma forma geral, juntando as disciplinas que vocês estão fazendo no ano, tá? Mas é para ter. Agora, eu fiquei na dúvida, gente. Tinha certeza que a gente fez essa prova. Mas é objetiva ou descritiva? Ela é objetiva. Bom, enfim. A gente teve no segundo ano, professor, uma prova integrada. O ano passado não teve mesmo. Então só se for isso. Eu estou fazendo confusão aqui. Bom, enfim. Mas, teoricamente, é para ter. Teoricamente, é para a gente voltar logo também, né? Então, aí, se for presencial, eu acho que a coisa fica mais fácil. Beleza? Mas isso vai sendo passado para vocês conforme o semestre vai desenrolando. Mais uma coisa que é importante que vocês entendam é que a gente tem, então, uma bibliografia que a gente chama de bibliografia básica, e uma segunda bibliografia que vocês podem ver lá no plano de ensino da disciplina, que é uma bibliografia que a gente chama de complementar. Então, uma boa parte das informações são retiradas dessa bibliografia básica, né? Então, são livros que tem na biblioteca em quantidade grande, então, se vocês precisarem, vocês podem retirar, tudo mais, emprestar, e assim por diante.
E a complementar, às vezes, tem um número menor de livros, mas isso também não compromete. É difícil todo mundo pegar os mesmos livros ao mesmo tempo. Porém, na nossa disciplina, a gente vai utilizar muita informação vinda de documentos do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, quando a gente for utilizar alguma coisa que não seja de livro, seja algum documento, um artigo, alguma coisa, eu sempre vou postar para vocês, eu vou sempre colocar esse material para vocês junto com o material de aula, tá? Então, os livros, na verdade, eles são para quem quiser se aprofundar ou alguma pesquisa, alguma coisa que a gente peça durante o ano, né, para algum trabalho, alguma coisa, ou para quem quiser realmente se aprofundar em alguma informação, alguma coisa. Então, quando eu precisar de algum material que seja fora, eu vou sempre disponibilizar para vocês, tá? Não precisam se preocupar. A não ser que seja um trabalho que eu dê para vocês que eu peça e já indique que vocês vão ter que baixar algum material da internet, alguma coisa assim. Tá certo? E por hoje, então, seria só isso. Aí amanhã a gente começa a já falar um pouquinho da história. É sempre importante que a gente puxe um pouco da história, vá lá para o passado, entenda o que acontecia lá no passado e o que foi acontecendo de transformações durante os anos seguintes, para a gente entender por que a gente tem uma situação como a gente tem hoje. Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho da assistência farmacêutica, a gente vai falar um pouquinho de histórico. Então, vou contar um pouquinho da história para vocês, do nosso SUS, dos nossos serviços de saúde, para que vocês entendam por que a gente tem uma situação um pouco difícil, complicada, até caótica hoje no nosso sistema de saúde. E para que vocês entendam isso, a gente vai ter que voltar lá para o passado. Beleza? Dúvidas? Alguma pergunta, alguma questão? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, tá bom. Então, por hoje é só. E amanhã a gente volta a conversar. Beleza? Beleza, boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, prof. E até Professor, amanhã. você não Oi. vai fazer chamada? Não, hoje não. Tá. Hoje eu vou pegar os nomes. Sai uma listagem de todo mundo que entrou. Eu vou pegar os nomes dali. Tá bom? Beleza, então. Tá certo. Então. Até amanhã. Até. Boa noite, prof. Até amanhã. Boa noite.